Olá, gente, muito bom dia para você que continua acompanhando o portal Amazonas Agora. Nesse momento, nossa equipe está aqui na Arquidiocese de Manaus, onde o arcebispo de Manaus irá fazer um pronunciamento sobre o assalto de violências que a cidade de Nova Olinda do Norte, aqui no Amazonas, tem sofrido. Para você que não está por dentro desse assunto, tudo começou quando o secretário de governo levou um tiro enquanto ele pescava. E desde então os moradores de Nova Olinda estão reclamando, denunciando, dizendo sofrer violências por parte dos policiais militares. Inclusive, eles já realizaram uma denúncia junto ao Ministério Público. E você acompanha agora o pronunciamento do arcebispo de Manaus, que vai falar sobre este caso. Olha, cerca de 8 pessoas foram mortas nesse assalto de violências e 4 pessoas ficaram feridas. Os ribeirinhos, a comunidade, diz estar sofrendo violência por parte dos policiais militares. Toda essa questão começou quando o secretário de governo, Saulo Moisés da Costa, foi baleado enquanto ele pescava, né? Ele sobreviveu. Desde então, os moradores de Nova Olinda estão se queixando, né? Estar sofrendo violência por parte dos policiais militares. Como eu havia falado, eles já, inclusive, denunciaram, né, realizaram uma denúncia junto ao Ministério Público e nossa equipe está aqui ao vivo agora, aguardando o pronunciamento do arcebispo de Manaus, que irá se pronunciar sobre esse caso. Dando meu bom dia para você que vai chegando aqui com a gente agora. Para você que está chegando agora e não está entendendo o que está acontecendo, nós estamos aqui na Arquidiocese de Manaus, onde o arcebispo irá se pronunciar sobre o grande ataque de violências que a cidade de Nova Olinda do Norte está sofrendo, né? Os ribeirinhos, a comunidade local, tem se queixado das violências que têm ocorrido, um confronto dos policiais militares, segundo eles. Tudo isso começou, gente, toda essa violência começou quando o secretário de governo, Saulo Moisés da Costa, foi baleado enquanto ele pescava. E desde então, né, começou um grande assalto de violências ali na cidade de Nova Olinda do Norte. Inclusive, 8 pessoas já morreram e 4 pessoas ficaram feridas, né? Os ribeirinhos ali da comunidade estão se queixando, estar sofrendo violência direta dos policiais militares. E você acompanha agora, nós estamos aqui aguardando o pronunciamento do arcebispo de Manaus, que vai comentar sobre este caso. Vou dando meu bom dia para você que está chegando aqui agora com o portal Amazonas. Nós estamos aqui diretamente da Arquidiocese de Manaus, aguardando o momento em que o arcebispo de Manaus irá fazer um pronunciamento sobre o grande assalto de violências que os moradores de Nova Olinda do Norte estão sofrendo. Gente, toda essa situação começou quando o secretário de governo foi baleado enquanto ele pescava. E aí, desde então, os ribeirinhos, os moradores estão reclamando. Eles dizem estar sofrendo violência por parte dos policiais militares. Inclusive, 8 pessoas já foram mortas e 4 pessoas ficaram feridas. E nesse momento, a nossa equipe está aqui na Arquidiocese de Manaus, aguardando o pronunciamento do arcebispo, que vai comentar sobre o caso. Para você que vai chegando com a gente, bom dia. Nossa equipe está aqui na Arquidiocese de Manaus, aguardando o pronunciamento do arcebispo, que vai comentar sobre o caso na cidade de Nova Olinda do Norte. Os moradores estão se queixando, eles dizem estar sofrendo violência por parte dos policiais militares, né? Tudo isso começou desde quando o secretário de governo foi baleado enquanto ele pescava, e a cidade está sofrendo um grande caos, né, de violência por conta desde que essa situação começou. E agora, como a gente consegue identificar, o arcebispo vai iniciar o pronunciamento e a nossa equipe confere ao vivo aqui para você que está nos acompanhando. Peço que você curta, comenta e compartilhe a nossa live. A gente agradece cada um de vocês que estão aqui com a gente.
Olá, bom dia para você que está aqui com a gente mais uma vez, para você que está chegando agora e não está entendendo o que está acontecendo. A nossa equipe está ao vivo aqui da Arquidiocese de Manaus, onde o arcebispo irá se pronunciar sobre o grande assalto de violências que a cidade de Nova Olinda do Norte tem enfrentado, gente. Para vocês que não estão por dentro dessa situação, tudo começou quando o secretário de governo de estado foi baleado, gente. Desde então, a cidade tem sofrido um grande caos de violência. Inclusive, cerca de 8 pessoas já morreram e 4 ficaram feridas. E agora, nossa equipe do Portal Amazonas agora está aqui aguardando o pronunciamento do arcebispo de Manaus, que vai falar sobre esse caso, gente, que já tem repercussão nacional aí. Segundo os moradores, os ribeirinhos ali de Nova Olinda, eles estão dizendo que está sofrendo ataques da polícia, direta da polícia. E aí, nesse confronto, 8 pessoas já foram mortas, inclusive. Nós estamos aqui na Arquidiocese de Manaus, onde o arcebispo irá fazer um pronunciamento sobre este caso, que já tem repercussão nacional, gente. Vou dando meu bom dia novamente, peço que você comente, compartilhe a nossa live, ajude o nosso portal a crescer, compartilhe com seus amigos. A nossa equipe está nesse momento aqui na Arquidiocese de Manaus, onde o arcebispo irá fazer um pronunciamento sobre o grande assalto de violências que a cidade de Nova Olinda tem sofrido, gente. Para você que não está acompanhando o caso, tudo isso começou depois que o secretário de governo, Saulo Moisés da Costa, foi baleado enquanto ele pescava, gente. Desde então, gente, os ribeirinhos estão dizendo estar sofrendo, né, violência direta, por parte de 2 policiais. E você acompanha agora o pronunciamento do arcebispo. Nós gostaríamos de partilhar com a sociedade de Manaus e com o estado do Amazonas a questão que envolve o rio Abacaxis e na terra indígena Cocada Laranjal, nos municípios Nova Olinda do Norte e Borba. Nós fomos informados das dificuldades, nós fomos informados das mortes, da violência, e nós queremos partilhar isso com a sociedade, para que nós possamos encaminhar isso de maneira justa e também dizer que é tarefa do governo, é tarefa do Estado dar segurança às pessoas, às populações indígenas, mas também às populações ribeirinhas. Nós teremos a fala aqui de algumas entidades para a apresentação desta manifestação contra a violência da Polícia Militar. Nós teremos primeiro a fala da CPT, depois do CIMI, da FANDI, CNS e também do Ministério Público. Eu agradeço a presença da doutora Leda Albuquerque, que está aqui no meio de nós. Nós estamos distantes uns dos outros devido à necessidade. A fala será sempre aqui da parte central, nós nos revezaremos na medida em que for feita o uso da palavra. No final, doutora, desejamos entregar à senhora esse manifesto. Então, a CPT com a palavra. Bom dia a todos e a todas. As entidades dos movimentos populares, as entidades dos diversos movimentos organizados, né, da sociedade civil, né, igrejas, enfim, decidiu fazer uma manifestação a respeito desse caso de Nova Olinda do Norte e Borba, né, que envolve os 2 municípios da região do rio Abacaxis e Marimari, não apenas por conta da gravidade do caso, né,
que é um caso extremamente grave. Entretanto, a manifestação se deve também pelo fato da recorrência de algumas das práticas que estão sendo denunciadas pelos povos indígenas, populações ribeirinhas e camponesas ali dessa região. Então, entre essas práticas policiais que ocorrem de modo geral no estado do Amazonas, não apenas ali em Nova Olinda do Norte, a gente tem algo que já virou jargão popular, que é o atira e depois pergunta. A população do Amazonas já ouve esse jargão há algum tempo, né? O segundo aspecto é o uso das forças de segurança pública para fins privados, particulares. Isso precisa ser revisto, né? As entidades aqui presentes denunciam a prática reiterada desse tipo de ação, né? Seja em favor de pescadores, como no caso que está sendo discutido, seja em favor de madeireiros, grileiros de terras e outros criminosos que acabam colocando a vida de populações indígenas e populações tradicionais no estado do Amazonas e a natureza também de modo geral, né? Um terceiro aspecto importante que as entidades vêm a público denunciar é a recorrência de, quando ocorre uma morte violenta de um agente de segurança pública no estado, né, o que é lamentável, todas as entidades aqui presentes lamentam, né, e expressam seu profundo pesar pela morte dos 2 agentes de segurança, né, assim como a morte das outras dos indígenas e ribeirinhos que também estão entre as vítimas desse caso, né? Mas sempre que ocorre a morte de um agente de segurança pública, a gente tem ações que precisam ser explicadas, né? Que precisam ser ditas para a população, né? O que ocorre? Por que essas mortes muitas vezes são seguidas de execuções, seja nas cidades, seja no interior, né? Isso precisa ficar muito bem explicado. Uma outra questão que precisa ser trabalhada, que precisa ser pensada, né, é que a gente está recebendo denúncia, né, enquanto movimentos populares, né, os movimentos populares estão recebendo denúncia de casos envolvendo essa região de Nova Olinda do Norte e Borba, ocorrendo em diferentes pontos do território com populações completamente distintas, né? Então, existem casos de tortura sendo denunciada, praticada na cidade, na sede do município de Nova Olinda do Norte. Existem casos de execuções sendo denunciados na terra indígena Quatá Laranjal, que fica a dezenas de quilômetros da boca do rio Abacaxis, né? Existem casos de violência sendo denunciados na boca do rio Abacaxis e existem casos sendo denunciados lá num curso médio do rio Abacaxis. Ou seja, são comunidades, né, completamente distintas, são populações de povos diferentes, povo indígena Munduruku, né, populações ribeirinhas, povo indígena Maraguá, que estão denunciando a prática de violência e execuções por parte das forças policiais, e isso precisa ser apurado. Isso precisa ser apurado. As responsabilidades sobre esse caso precisam ser apuradas, né? E é isso que os movimentos populares vêm trazendo nessa manifestação, né? Nesse documento aqui, que é assinado por mais de 50 entidades, né? E que está disponível aqui para quem quiser fazer a verificação, né? É essa situação, esse ponto que está em discussão nesse momento aqui, e por isso chamamos esse evento nesse momento. Eu agradeço e chamo aqui o Cime para fazer as suas colocações. Bom dia a todos e a todas. Coincidiu que no dia 3 de
agosto, quando a polícia entrou, tinha um grupo de lideranças indígenas aqui, que veio resolver outras questões. E a gente conseguiu acompanhar bem de perto um pouco aquela situação toda, né? Os relatos que vinham da aldeia e chegavam até aqui junto às lideranças, né? De que, usada a mesma embarcação de um conflito que havia acontecido no dia 23 de julho, entraram os policiais da paisana, fortemente armados, sem se identificar com ninguém e, inclusive, chegando muito próximo das aldeias. Isso foi causando uma situação de terror, de pânico na população. E começaram a pedir socorro, né? Acontecendo todo aquele tiroteio à noite, que resultou na morte dos policiais, e dali se desencadeou uma violência sem tamanho. Os indígenas seguem muito aterrorizados, acredito que também os ribeirinhos, estão sem água, sem comida, sem condições de se deslocarem por temor, né, do que está acontecendo na região. Essa questão da falta da demarcação, do reconhecimento dessas populações e de seus territórios é um motivo muito sério, porque com isso não há respeito pelos seus direitos. E não havendo esse respeito, vai acontecendo toda essa truculência, né, do Estado sobre essas populações. Então, é importante que, nesse momento, haja um esforço do Estado de reconhecimento desses direitos, mas também e, sobretudo, que se averigue toda essa situação de conflito que ocorreu ali e tudo indica que vai seguir ocorrendo se não houver uma interferência maior do Estado, da União, para com essas populações que estão à mercê de grupos, tanto de pescas esportivas, quanto de milicianos, de policiais, de qualquer força que acha que pode exercer ali dentro. Bom dia a todos e a todas. Nós somos da Frente Amazônica de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas. Então, nós estamos aqui juntando com todas as outras organizações da sociedade civil, né, como defensoras, como defensores de direitos humanos, né, porque direitos humanos, que na linha internacional é chamada de direitos humanos, mas dentro da Constituição chamado direitos fundamentais, que em muitos momentos é passado de uma outra forma para justamente deslegitimar a luta em favor da vida e dos direitos dos seres humanos. Então nós estamos aqui por isso, e defendendo tanto os direitos humanos dos policiais que foram mortos, isso é importante dizer, que, a nosso ver, já foi desde aí a negligência do Estado, porque eles foram enviados, os primeiros que foram mortos, aparentemente, numa operação temerária, sem a devida proteção, sem a devida articulação como a segurança pública deve fazer, daquilo que nós vimos, tanto nos relatos como na imprensa. Então, eles já foram negligenciados pelo próprio Estado, daquilo que nós entendemos. Então, nós somos solidários também, solidárias com eles, e também queremos essa apuração. Mas nós estamos aqui, sobretudo, porque nessa relação nós entendemos que a parte mais fraca é a população ribeirinha e os indígenas que estão lá. Porque a partir da entrada, no dia 3, dia 4, da operação que levou daqui 50 homens ou mais, começaram os relatos chegarem para nós da tortura. O líder da associação foi torturado por mais de 1 hora.
E os relatos é que envolveram as pessoas, os comandantes da PM que foram para lá. Isso não somos nós que estamos dizendo, são os relatos que chegaram para nós. Né? Então, nessa situação, nós ouvimos relatos de entrada nas suas casas. A gente fica imaginando, a gente aqui nas nossas casas, na cidade, alguém entrar na nossa casa, o Estado entrar na nossa casa, pegar nossos filhos, colocar dentro de um freezer por horas, que foram os relatos que nós recebemos, e a criança sair de lá, o adolescente sair de lá quase morto. Na cidade, vocês imaginem isso. Você imagina no interior, no meio da floresta, uma mãe, um pai, ver acontecer isso com o filho correr com medo e ser executado com 70 tiros, que foram relatos também nossos, que nós ouvimos em reuniões e por outros meios. Então, para nós, a parte mais vulnerável são os ribeirinhos e são os indígenas mundurucus e maraguás, nesse momento. Porque eles, além de já sofrerem com os conflitos próprios lá, eles agora, desde o dia 4, sofrem com a presença do Estado, que os está matando e torturando, aterrorizando, sem o devido processo legal. Né? A gente tem relatos de execuções sumárias, que isso no Estado constitucional não se permite. Então, nós estamos aqui, primeiro, repassando esse relato, porque eles estão lá, por alguns dias ficaram trancados, sem que ninguém pudesse chegar. Mas estamos aqui com as autoridades que estão junto nessa luta também. Convidamos outros que não estão aqui também. Mas estamos aqui para dizer para as autoridades, o MPE, que está aqui, doutora Leda, doutor João Gaspar, aqui o MPF, né, que está acompanhando também, dizer que nós estamos juntos para lutar. Nós estamos juntos para lutar e que nós queremos as apurações disso. Nós queremos. Esse povo mais fraco tem direito a isso. Né? Não é admitido ainda. Nós ainda não estamos, pelo menos formalmente, nós ainda estamos no Estado democrático. E nós queremos essas apurações, não só as apurações, mas a responsabilização. Porque, em geral, acontece a apuração, mas não são responsabilizados aqueles que deram causa, principalmente do Estado. E nós queremos também desmistificar o discurso que é sempre quando mata alguém por violência policial, é do tráfico de droga. Nós tomamos a iniciativa, na nossa simplicidade, de pesquisar o antecedente criminal do Josimar, que foi o indígena munduruku que foi executado, que a gente acha que foi executado, mas que apareceu boiando, sendo que o irmão dele até hoje está desaparecido. O corpo de bombeiros foi solicitado desde o dia 7, não foi restaurar o corpo, buscar o corpo do irmão, que possivelmente o corpo, né, porque sumiu, até hoje não apareceu. A CPT fez também o ofício para eles e até agora ninguém foi buscar o corpo desse outro irmão do Munduruku. E nós tomamos a iniciativa de pegar a certidão criminal de antecedentes do Josimar Moraes Lopes, que foi o indígena Munduruku, que apareceu boiando lá. E aqui está aqui, a gente não tem muito como esmuiçar, mas aqui nós pegamos tanto do Estado como federal e diz assim, nada consta contra o Josimar. O indígena Munduruku, que apareceu morto. Então, nada consta contra ele, criminal e civil. Está aqui, para desmistificar deslegitimar essas mortes atribuídas ao tráfico sempre quando isso acontece. E, por último, só para dizer que nós estamos aqui porque nós sonhamos ainda num poema que a gente sempre cantou, nós das comunidades de base e dos movimentos sociais, dizendo que nós haveremos de ver que nesse instante a inocente tombando nas mãos de tiranos. Tomar terra, ter lucro matando, são esses seus planos. Mas nós haveremos de ver qualquer dia, chegando à vitória, o povo nas ruas fazendo a história. Crianças, mulheres, negros, indígenas, LGBTs, todo o povo na rua, fazendo a história, sorrindo em toda a nação. É esse o nosso sonho. Todos juntos em defesa da vida!
Bom dia a todos e todas. Nós somos do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, o CNS, que é uma entidade que historicamente luta em defesa do direito dos povos, das populações extrativistas, das populações tradicionais que vivem nos territórios de uso coletivo. Para nós é muito importante estar com a presença da imprensa na coletiva, com a presença de Poder Judiciário aqui, para ajudar a evidenciar nosso ato de denúncia contra o direito daquelas populações que historicamente já são populações oprimidas, porque vivem na ausência do Estado, vivem por conta própria ou pela vontade de Deus. E que a nossa maior angústia nesse momento é pela situação que vem chegando de denúncia e que essas populações não podem se tornar vítima do Estado por duas vezes. A gente sabe do histórico de conflito que tem naquela região, somos solidários à morte dos agentes de segurança que foram assassinados, mas não podemos esquecer a vida dos nossos irmãos ribeirinhos que estão lá. E repudiamos toda e qualquer ação policial cujo direito são violados dessas populações. Essas populações tradicionais que estão lá são amparadas por lei, pela nossa Constituição. Nós temos um decreto, que é o 6040, que reconhece a autodeterminação e o autorreconhecimento dos territórios tradicionais de uso coletivo. E uma das questões alegadas, inclusive pela própria Polícia Federal, é que o monitoramento desses territórios não pode ser feito pelas populações. Ora, não deveria mesmo, em tese, porque o Estado deveria estar cuidando e protegendo essa família, essas famílias que estão na região. Mas isso é preciso para que os recursos naturais não sejam acabados, para que essas pessoas não percam suas vidas de forma brutal. Por isso a gente apoia o monitoramento, porque eles cuidam do que é deles, da floresta, dos recursos pesqueiros. Essas populações também são reconhecidas pelo marco internacional, que é a Convenção 69 da OIT, cuja qualquer empreendimento deve ter a consulta livre e prévio informado dessas populações. E situações como essa estão sendo violadas. Já foram citadas aqui a situação da aldeia Maraguá, que ainda não foi reconhecido como território indígena. Essas pessoas não podem viver à mercê da ausência do Estado, muito menos pode ser oprimida pelo Estado. Então, a nossa posição quanto movimentos é para que se haja apuração, em caso, para que o Estado não se torne o maior opressor dessas populações. Então, queremos agradecer a presença da imprensa, agradecer a presença do Ministério Público, do MPE aqui, porque para que haja, de fato, a rigor as investigações, para que haja, de fato, a rigor a proteção dessas famílias que estão lá e que estão sendo ameaçadas. Nós repudiamos a maneira com que a polícia chegou lá e torturou nossas populações. Nós temos relatos agora há pouco de que uma liderança da Associação Nova Esperança do Rio Abacaxis, que é a Associação Anera, uma das pessoas que sofreu tortura, segundo o relato, tortura policial, foi preso. Então queremos chamar a atenção da sociedade para que acompanhe o caso, para que seja investigado sem violar nenhum direito. Então, também gostaria de agradecer a participação do Ministério Público de acompanhamento dessas populações, que casos como esse frequentemente, infelizmente, acontecem, e a gente que está aqui do lado social pede por justiça, igualdade e direito. Então, passo nesse momento a palavra ao Dr. Fernando, do Ministério Público Federal. Bom dia. O Ministério Público ele acompanha tanto os temas de uso dos territórios, do ponto de vista civil, quanto a questão criminal, né? São várias frentes de atuação. Eu especificamente acompanho essa questão do uso territorial da região. Eu estive lá em 2018 e acompanhamos as populações, os povos indígenas, o povo Maraguá, Munduruku, né, os extrativistas, ribeirinhos, já há tempo nessa construção do uso do território. Por que eu estou falando isso, ressaltando
essa questão que o CNS acabou de colocar pelo Johnny. Há denúncias já há muitos anos sobre a questão dos ilícitos que acontecem na região. Essas próprias populações denunciam, né, o tráfico, né, mineração ilegal. Isso é fruto de anos e anos de omissão do poder público na fiscalização, isso não só lá, mas em toda a Amazônia. E o uso desse território como tradicional, o uso tradicional, ele permite, né, a realização do monitoramento. Isso é um ponto muito importante, porque muitas vezes se usa esse fator, como em algumas mensagens a gente vê na própria imprensa sendo divulgado, como criminalização dessas lideranças. Uma coisa é o ilícito, né? É o tráfico, é o uso de armas, as ameaças. Isso tem que ser combatido, tem que ser apurado. Outra coisa é o monitoramento legítimo que é feito desses territórios, né? O monitoramento ele inclui você verificar o que está acontecendo, né? Tirar foto, denunciar e até eventualmente, dependendo do caso, a abordagem. Solicitar se tem uma licença, né, para operar naquela região, como nesse caso do barco que foi informado lá no fim de julho, não tinha essa licença e os acordos estavam bastante construídos assim, já entre os Maraguá, entre os ribeirinhos, para encaminhar para esse uso regulado do território, apesar das ilicitudes que eles denunciavam lá, né, que havia. E aí acontece esse fato, né, infelizmente, e vem sendo acompanhado. Há na Justiça Federal ações civis públicas em andamento. Uma determinou, inclusive, a ida da Polícia Federal para lá, para proteção. A Força Nacional de Segurança chegou lá sexta-feira também, né, a pedido do Ministério Público Federal, da 6ª Câmara via Brasília. E há uma ação ainda pendente de julgamento que pede justamente a suspensão da operação da Polícia Militar lá na região, né? Isso ainda não foi julgado pela Justiça Federal. A gente pede sensibilidade também para essa questão, uma vez que há denúncias em andamento sobre as violações que teriam sido cometidas, né, por essas forças. É de bom tom, né, não só a Justiça determinar, ou o próprio governo do estado do Amazonas, né, adotar uma postura no sentido de demonstrar a sua isenção nessa apuração, né, se houve ou não ilícitos, que isso seja investigado, e que seja investigado por quem, em tese, não seja os denunciados, né, porque não há investigação legítima sem que seja dessa maneira. Então, há outros procuradores acompanhando também o tema do ponto de vista da investigação criminal. Isso já foi repassado ao Ministério Público do Estado também, né, do ponto de vista do controle externo da atividade policial, enfim, outros temas. Lá na região, é uma região muito complexa do ponto de vista territorial, né? Há terras indígenas demarcadas e homologadas, no caso dos Munduruku, há territórios indígenas pleiteados, no caso dos Maraguá, que se sobrepõem ao assentamento agroextrativista do INCRA, né? Um assentamento que é de uso tradicional, não é aqueles assentamentos clássicos. E tem um detalhe muito importante: o rio Abacaxis não é um rio de trânsito, ele não leva de cidade a cidade nenhuma. Então não tem para que ninguém entrar lá, a não ser o próprio povo, né, que usa aquele território. Isso é um detalhe muito importante quando se fala que se quer usar o rio, enfim. Quem tem direito a usar um rio, e um rio que não é sequer de trânsito, ou seja, ele não é o Purus, ele não é o Juruá, ele não é o negro no sentido de ter que levar para um local para o outro. É aquele povo que tem o direito de usar, que mora lá, que vive lá, o povo indígena, o povo ribeirinho. E qualquer outro uso que saia dessa dinâmica, ele necessita, né, a consulta àquelas populações, a autorização legal, e até o momento não há nenhum tipo de... Isso aí não foi ainda... Está em construção, ou seja, tudo que foi tentado lá, as lanchas, enfim, estavam irregulares, né? Inclusive, como foi colocado, as denúncias que chegaram, é que a mesma lancha que tinha acabado de se envolver num conflito, né, ela foi usada pela própria polícia para iniciar uma operação a paisano, que é algo bastante temerário, e isso que nos chegou em termos de denúncias que estão sendo apuradas por outros também colegas, enfim, creio que do Ministério Público Federal, imagino do Ministério Público Estadual também, e acredito que é isso, né? O que a gente espera é que haja essa apuração de fato, tanto das mortes dos policiais, né, que é um fato também lamentável, quanto dessa onda de violência que se seguiu a partir desse cenário e eventualmente até de interesses privados, né, relativos a toda esse cenário. Obrigado.
Eu queria agradecer essas manifestações das diversas entidades. Queria lembrar que está aqui também presente o senhor Milton Soares, da Federação dos Trabalhadores Rurais. Nós passamos à mão da doutora Leda Albuquerque e doutor João Gaspar esse manifesto. E nós gostaríamos realmente de contar com ajuda. Ajuda no sentido... Eu gostaria de falar algumas palavras. Agradeço a entrega do documento. Não precisa não, pode ser em pé. Bom, o Ministério Público do Estado do Amazonas, tão logo tomou conhecimento desses fatos que aconteceram em Nova Olinda, deslocou uma equipe até a cidade. Essa nossa equipe foi constituída de técnicos e de 2 promotores de justiça com atuação no GAECO. Nós entendíamos que aquela demanda ela exigia um trabalho de inteligência para que nós pudéssemos nos inteirar do que realmente estava acontecendo ali na região. A nossa equipe se deslocou à comarca, fez o levantamento das informações iniciais. Nós instauramos de pronto um procedimento que tramita no GAECO, com acompanhamento de 2 promotores de justiça com expertise nesse tipo de investigação. Já recebemos uma série de documentos, inclusive já tivemos contato, eu e o doutor Fernando, que repassou também já inicialmente o material que foi juntado a todo o restante do material amealhado pela nossa equipe, que foi à cidade. Eu quero aqui louvar essa iniciativa. Acho que é importante que o movimento social, que as entidades que lidam e que acompanham cotidianamente essa luta dos povos indígenas e das populações tradicionais no nosso estado, que elas se unam realmente, que tenham voz nesse momento. É muito importante a voz da sociedade civil em um momento como esse, é muito importante. As autoridades não podem tudo. Muitas vezes o Ministério Público tem muita vontade de alcançar determinado desiderato no sentido de contribuir com a luta dessas populações e não tem a ressonância devida por aqueles que têm o poder de decisão. Então, eu acho que o movimento social ele cumpre esse papel de somar forças com instituições como o Ministério Público. E eu quero dizer, doutor Fernando, que embora boa parte das atribuições recaiam sobre o Ministério Público Federal no que toca à proteção dos povos indígenas, o Ministério Público Estadual, dentro daquilo que é atribuição sua e dentro daquilo que não é, mas com a força que o MPE tem também, nós estamos juntos, o Ministério Público é uno, e nós estamos juntos na luta pela defesa dos direitos dessas populações, dos direitos dos indígenas. É lamentável que lá fora, internacionalmente, as vozes se levantem em defesa da Amazônia. Mas defender esses povos é também pensar a Amazônia e defender a Amazônia. E ninguém com maior credibilidade, com maior know-how para fazer essa defesa do que o povo do Amazonas, do que o povo que habita essa região e que conhece muito bem esses problemas. Então, quero dizer que, como cidadã, como mulher, como parte dessa sociedade aí que já vive esse problema, e não é o primeiro caso de que se tem registro no estado do Amazonas, de tortura. Fiz questão de trazer convidar para esse momento aqui o doutor Gaspar, que coordena um trabalho de prevenção e combate à tortura à frente de um comitê com esse fim, para demonstrar todo o nosso interesse em contribuir com o combate a esse tipo de prática. Nós não vamos aceitar, e podem ter certeza disso, que o Ministério Público Estadual puder fazer para contribuir com essa luta, nós vamos fazer. Obrigada. Eu pediria assim, um minuto para o João Leonardo. Então, nós temos aqui o ofício que levamos
ao conhecimento do Corpo de Bombeiro. Mais uma vez fazemos o apelo, né, gente? O pessoal nos indica que não chegou lá o Corpo de Bombeiro, então podemos deixar à disposição também. E temos também o certidão, né, da questão criminal que acabamos de falar aqui. Eu sei que está finalizando, agradecemos mais uma vez, foi tanta gente, eu venho acompanhando, até meio doloroso escutar lá na plataforma Zoom, muitos e muitos depoimentos, né? Inocentes tombaram aqui, gente. E uma outra questão, nosso agradecimento, né, o Dom Leonardo que está aqui, disponibilizou, agradecimento ao Padre Geraldo, viu, gente? Foi o Padre Geraldo que começou a mobilizar, a ausência dele porque ainda ontem à noite eu estava conversando com ele, a mãe estava muito mal e veio a falecer na madrugada. Então, a nossa oração, nossa solidariedade com o Padre Geraldo, que está junto com a gente nesse... Né? E finalizando, eu acho, gente, que é como que um pontapé inicial. Não pode acabar aqui. Então, nós vamos continuar levando adiante e, mais uma vez, eles vão ser convidados, sim, para estar conosco, porque se fala em apuração, é algo mais permanente e contínuo. Nós colocamos tudo aqui. Tem gente responsável até a questão de tortura e mais aí, tá? Então, era esse o meu registro aqui, tá? Obrigado. Então, queria agradecer a presença de todos, especialmente da imprensa. A imprensa tem nos ajudado muito no sentido de buscarmos sempre de novo acionar o Estado para o que é da obrigação do Estado. A questão é grave e nós esperamos que o Estado se mexa. Queria agradecer a disponibilidade dessas ações da parte do Ministério Público, mas é preciso nós também, digamos assim, apertar o governo do Estado. Não podemos continuar desse jeito. Nós não podemos continuar a massacrar os pobres. Nós não podemos continuar a matar. Nós não temos o direito de matar ninguém. Seja através da morte matada, seja através, devagarinho, de ir colocando essas pessoas de tal forma para dentro das florestas que não tenham como sobreviver. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos encerrando, porque vocês já estão no sol aí, né? E o sol está danado. Então, muito obrigado pela presença de todos. Eu encerro aqui. Queria agradecer às entidades todas que se manifestaram e ajudaram na elaboração desse manifesto. Tem cópia para todo mundo aí, né, gente? Como você confere, nós acabamos de acompanhar a coletiva de imprensa aqui, diretamente da Arquidiocese de Manaus. O arcebispo acabou de falar sobre, em manifestação, sobre a grande violência que tem acontecido, né, lá na cidade de Nova Olinda do Norte e Borba. E agora a gente vai tentar falar aqui com o arcebispo e com os representantes aqui que estão reunidos nessa manifestação. Primeiro, a igreja nunca concorda com a violência. A igreja nunca concorda com o abuso sexual de menores, que é o caso desta menina, infelizmente, de 10 anos e a partir dos 6 sendo abusada. A igreja nunca vai concordar e ela tem feito um trabalho extraordinário de conscientização. Arcebispo. Quanto à questão do aborto, é preciso ressaltar que nós sempre nos manifestamos contra o aborto. E sempre nos manifestamos e nos manifestaremos contra. Uma outra questão é tentar analisar um caso muito concreto de uma menina de 10 anos, qual é a possibilidade que ela tem de gerar uma criança. Não apenas psicologicamente, mas também fisicamente. Nesse sentido, é preciso reunir pessoas da psicologia, da medicina, mas também da expressão religiosa que a família segue. Entendi. Obrigado. Arcebispo, qual é o principal apelo que o senhor deixa aqui nesse momento? O apelo de que o Estado assuma as responsabilidades. O Estado tem uma responsabilidade. A Polícia Militar está ligada diretamente ao Estado. Eu aqui não quero condenar os policiais, que às vezes apenas estão executando ordens, mas o Estado precisa se responsabilizar. E o Estado tem que se responsabilizar pelas mortes. O Estado tem que se responsabilizar pelas mortes e pelas torturas feitas.
Nós não podemos deixar em branco, não. E eu até peço que a imprensa nos ajude numa espécie de fiscalização quanto a isso. Obrigada. Enviou, inclusive, a demanda para a Secretaria de Segurança Pública, né? Então, a igreja realmente espera esse retorno, que possa ser feita uma investigação ampla. E a igreja está bastante preocupada com essa situação. A gente viu aqui relatos realmente preocupantes. Porque não é o único caso. É que os outros não têm vindo à tona ainda. Mas os povos indígenas, eles têm encontrado muita dificuldade. Então, nós realmente esperamos que seja apurado e sejam responsabilizadas as pessoas. Nós não podemos continuar assim no estado do Amazonas. Assim como nós esperamos que também seja verificado a questão toda do desvio de dinheiro nesse momento em que nós tivemos a questão da pandemia. Obrigada. Você acompanhou agora o depoimento do bispo, todo esse grupo de profissionais que vieram aqui, se mobilizaram, né, em manifestação a essa grande onda de assaltos, né, que a cidade de Nova Olinda do Norte, os ribeirinhos ali locais, têm sofrido. Nós vamos tentar falar agora com outra representante do movimento. Você acabou de acompanhar aqui o pronunciamento do arcebispo de Manaus sobre o grande assalto de violências em Borba. Nossa equipe de reportagem vai ficando por aqui. Você acompanha mais detalhes sobre essa notícia no nosso portal, que é portalamazonasagora.com.br. E nós ficamos esperando, né, que esse assunto aqui possa gerar uma repercussão positiva. Nós agradecemos a sua presença. Curte, continua comentando e compartilhando a nossa live. A qualquer momento nós voltamos com mais informações de qualquer canto da cidade para você.